Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Chavarria, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e trabalho na Escola de Controle e Gestão Francisco Juruena. O Tribunal de Contas Gaúcho, por meio da sua escola, tem desenvolvido diversas ações com o objetivo de capacitar e qualificar a administração pública de nosso Estado. O evento de hoje, conduzido em parceria com o Instituto Rui Barbosa, trata das ouvidorias públicas como um instrumento de participação popular. A atuação das ouvidorias públicas como uma porta de entrada para o controle direto da administração pela sociedade é algo relativamente novo. Se insere assim no grupo de ferramentas ao alcance da população para o exercício da cidadania. Buscamos, assim, por meio desse evento, fortalecer, qualificar e apoiar a atuação das ouvidorias dos diferentes órgãos públicos do nosso Estado. Começaremos o webinário com a fala do ouvidor do Tribunal, conselheiro Estila Xavier, sobre cidadania e controle social. Logo após, a coordenadora da assessoria da ouvidoria, Thais Kahn, irá falar das orientações técnicas e boas práticas para as ouvidorias públicas. Ao final, teremos um espaço para dúvidas e questionamentos, os quais podem ser encaminhados pelo chat do YouTube. Não se esqueçam de confirmar sua presença pela página do EAD do Tribunal de Contas para receber a certificação desta capacitação. Vamos aos nossos palestrantes. Thais Schumann-Kran é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria e especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde exerce a função de coordenadora da assessoria da ouvidoria. Estilac Martins Rodrigues Xavier é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Santa Maria. É conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul desde o ano de 2011, atuando como ouvidor do Tribunal de Contas a partir de dezembro de 2025. Obrigado e um ótimo webinário a todos. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar a nossa auditora Thais Schumann-Kram, coordenadora da ouvidoria, ao nosso jornalista Pedro Luiz da Silveira Osório, colegas ouvidores, controladores internos e demais agentes públicos aqui presentes. Há uma pergunta que, com frequência, orienta o trabalho de controle público no Brasil. De quem, afinal, é o dinheiro que gerimos? A resposta parece óbvia, é do povo. Mas se é do povo, por que razão o povo é tantas vezes o último a saber como esse dinheiro é gasto? Por que razão o cidadão comum, contribuinte, usuário do serviço público, sente-se tão distante das decisões que moldam sua vida cotidiana? Essas perguntas não são retóricas. Elas constituem o núcleo do que vamos discutir nesta palestra. A relação entre cidadania ativa e o controle social como um instrumento de aprimoramento democrático e de eficiência da administração pública. Mas, afinal, o que entendemos por cidadania? A palavra cidadania deriva do latim civitas, a comunidade política organizada. Para além da etimologia, cidadania é uma prática, é o exercício consciente e responsável dos direitos e deveres de cada indivíduo que possui em relação à coletividade. A Constituição de 1988 erigiu a cidadania como fundamento da República, ao lado da soberania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Não foi por acaso. Os constituintes compreendiam que a superação do regime autoritário dependia essencialmente do empoderamento do cidadão. Nesse sentido, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, é categórico. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O exercício do poder pelo povo, essa é a origem do controle social. Mas não basta proclamar. É preciso criar mecanismos. E a Constituição criou vários. O direito de petição, do artigo 5º, e ação popular, o acesso à informação, o controle das contas dos municípios pelos munícipes, a participação dos usuários na administração pública, a participação em audiências públicas, entre outros. O sistema constitucional brasileiro é, nesse sentido,
um dos mais avançados do mundo. Nossa missão é fazer valer o que está escrito. Então, o que podemos entender por controle social? Não raras vezes, participação social prevista explicitamente na Constituição Federal é confundida com controle social. Contudo, ainda que se reconheça a existência de zonas de sobreposição importantes, temos que participação social remete a um conceito mais amplo. Envolve a presença e a influência do cidadão nos processos de formulação, execução e avaliação de políticas públicas. O cidadão participa quando integra um conselho municipal, quando contribui em uma audiência pública, quando vota em um orçamento participativo, quando responde a uma consulta pública. A participação pode ocorrer antes, durante ou depois da decisão, e seu foco principal é influenciar as escolhas do Estado. Já controle social envolve um conceito mais específico. Trata-se da fiscalização que a sociedade exerce sobre a atuação do Estado, especialmente sobre o uso dos recursos públicos, a prestação de serviços e o cumprimento de políticas públicas. O cidadão exerce controle social quando denuncia uma irregularidade, quando acompanha a execução de um contrato público, quando verifica se uma obra prometida foi entregue, quando exige prestação de contas. O foco é monitorar e corrigir, não apenas influenciar. Uma forma simples de diferenciar participação social é mais sobre construir as políticas junto com o Estado. Controle social é mais sobre vigiar se o Estado está cumprindo o que prometeu ou o que a lei determina. Identificamos, como dito, zonas de sobreposição. Os conselhos de políticas públicas, por exemplo, exercem simultaneamente as duas funções. Participam da formulação das políticas e fiscalizam a sua execução. Por isso, muitos autores tratam o controle social como uma das dimensões da participação social e não como algo separado. Sem embaraços dessas e de outras tantas compreensões sobre o tema, seja pela distinção estanque dos institutos, seja pela concepção do controle social como espécie ou forma de participação social, seja pelo caráter complementar daquela em relação a este, podemos afirmar que a aplicação prática de tais institutos democráticos mostra-se extremamente relevante para a eficiência pública. Com efeito, a participação na formulação de políticas públicas e na destinação de recursos públicos, bem como a fiscalização de serviços e o controle dos gastos públicos, contribui para a legitimidade democrática das decisões governamentais, reduz a corrupção e, ao fim, aumenta a eficiência nas entregas. No Brasil, um exemplo clássico é o orçamento participativo de Porto Alegre, que influenciou políticas de participação cidadã no mundo inteiro. Não bastasse, temos a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que representou um marco civilizatório ao tornar a transparência ativa uma obrigação do Estado e não uma mera concessão. Hoje, qualquer cidadão pode solicitar informações sobre contratos públicos, remunerações, execução orçamentária, entre outros, e tem o direito constitucional de receber uma resposta, com a qual poderá exercer o controle social, sugerindo melhorias ou denunciando irregularidades. Na prática do controle externo, o que interessa mais diretamente é o controle social, porque é ele que alimenta as ouvidorias e os tribunais de contas com informações, sugestões, denúncias e representações sobre irregularidades. Mas a participação social cria um ambiente cultural e institucional sem o qual o controle social dificilmente prosperaria. Cidadãos que participam tendem a ser cidadãos que também fiscalizam. Neste contexto, também é importante distinguir o controle social do controle institucional. O controle institucional é exercido pelos tribunais de contas, pela Controladoria Geral da União e seus equivalentes estaduais e municipais, pelo Ministério Público e pelos poderes legislativos. O controle social, por sua vez, é exercido pelos cidadãos, pelas organizações da sociedade civil, pelos conselhos de políticas públicas e pelos movimentos populares. Ambos são complementares e se fortalecem mutuamente. A sociedade colabora com o Tribunal de Contas por meio de informações, denúncias e outras formas de demandas. O Tribunal transforma essa colaboração em ações preventivas e corretivas e em responsabilizações. Sem esta simbiose, o controle público perde sua vitalidade democrática. Podemos tratar do papel estratégico das ouvidorias públicas como pontes
entre o Estado e o cidadão. A ouvidoria pública é, por definição, canal de escuta, mas seria uma visão reducionista defini-la apenas a isso. A ouvidoria é, na contemporaneidade, um instrumento estratégico de gestão de controle e de aprimoramento democrático. Quando um cidadão formula uma reclamação, uma denúncia ou uma sugestão a uma ouvidoria pública, ele não está apenas desabafando, ele está produzindo dados. Dados sobre a qualidade dos serviços públicos, sobre falhas, sobre necessidades não atendidas, sobre irregularidades que precisam de apuração. Cabe-nos transformar esses dados em inteligência institucional. Portanto, as ouvidorias públicas não são apenas canais de atendimento e protocolo que atuam apenas como repassadores das informações que lhes são apresentadas. Elas atuam em várias frentes, as quais formam um ciclo virtuoso que só se completa quando há, de um lado, um cidadão que confia no canal e o utiliza, e do outro, uma instituição que leva a sério as manifestações recebidas e demonstra com transparência o que fez com elas. A confiabilidade da resposta e a efetividade da solução oferecida são os principais ativos da ouvidoria. A confiança e a efetividade são, portanto, elementos centrais. Quando um cidadão denuncia uma irregularidade e recebe de volta apenas uma resposta protocolar, sem nenhum efeito prático, ele não voltará a denunciar. Mas quando recebe que sua manifestação gerou uma fiscalização, uma correção ou uma responsabilização, ele se torna um aliado permanente da gestão e do controle. Torna-se, portanto, um usuário ativo e auxilia permanentemente na gestão do controle. E, por isso, torna-se um agente também da democracia. Observamos, contudo, que grande parte das ouvidorias dos 497 municípios gaúchos tem a sua atuação limitada ao recebimento e ao tratamento de manifestações sem qualquer busca pela efetividade e, por conseguinte, sem angariar a desejada confiança da sociedade. E isso se deve a muitos fatores. A grande maioria dos municípios do estado é de pequeno porte, com pelo menos 10 mil habitantes. Nessas realidades, a ouvidoria muitas vezes é exercida por um único servidor, a ouvidoria sem qualquer autonomia, sem estrutura satisfatória e sem o efetivo apoio da alta gestão. Esse cenário constitui mais um desafio a ser enfrentado. A resposta não é a omissão, mas o empenho institucional. Municípios pequenos podem usar plataformas digitais já disponibilizadas, como fala a BR, disponibilizado pelo governo federal, podem integrar as suas atividades com as de protocolo e com as do Serviço de Informação ao Cidadão. As autoridades competentes devem ser instruídas a buscar soluções ou a fornecer respostas adequadas. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem trabalhado para apoiar esse processo por meio de capacitações, orientações técnicas e programas de apoio às ouvidorias municipais. Nossa meta é que nenhum cidadão gaúcho, nenhuma cidadã gaúcha, independentemente de onde more, esteja sem um canal adequado para exercer seus direitos democráticos. Ademais, precisamos envolver os agentes de controle interno, os quais têm a função de verificar a conformidade dos atos administrativos com a lei e de avaliar a eficiência e eficácia das políticas públicas e identificar riscos antes que se tornem graves. Mas o controle interno, que apenas cumpre checklist de conformidade formal, conferindo se os documentos estão assinados, se os processos seguem o trâmite correto, etc., não podem ser considerados sujeito, muito menos efetivo. O controle interno moderno é orientado a riscos, é proativo e dialoga com o controle externo e com a sociedade. Ele não pergunta apenas se está correto, mas também é eficiente, é eficaz, gera valor para o cidadão. Nesse sentido, identificamos uma relação simbiótica entre os controles internos e as ouvidorias públicas. O controlador interno detecta riscos e irregularidades a partir da sua visão sistêmica dos processos. A ouvidoria detecta falhas e irregularidades a partir das manifestações dos cidadãos. Quando esses dois fluxos de informação se conectam, o resultado é uma capacidade de identificação e correção de problemas muito superior a que cada um poderia alcançar isoladamente. Imagine uma situação concreta. A ouvidoria recebe, num curto espaço de tempo, várias reclamações sobre o mesmo setor da saúde. Por exemplo, atraso no fornecimento de medicamentos. Isoladamente, cada reclamação poderia parecer um episódio singular.
Mas quando esses dados são sistematizados e apresentados ao gestor e ao controlador interno, a análise pode ser aprofundada. Ele pode indagar: trata-se de falha logística? Contrato mal executado? Fornecedor inadimplente? Esse diálogo institucional entre ouvidoria e controle interno não apenas melhora o desempenho da administração, mas também fortalece a confiança do cidadão, porque demonstra que suas manifestações geram consequências reais. Não pretendemos criar novos frutos ou novas obrigações aos controles internos. Pretendemos sim trazer a reflexão que a estes também cumpre verificar a atuação das ouvidorias e contribuir para a efetividade das soluções apresentadas às demandas sociais. Sempre que a sociedade provocar, a administração pública a partir de uma denúncia, uma reclamação, uma sugestão. Por esse motivo, é que demandamos à escola desse tribunal que lançasse os convites para esse evento aos controladores internos. Por fim, não poderemos deixar de tratar dos desafios contemporâneos e dos caminhos para o futuro da cidadania e do controle social. Para tanto, precisamos tratar da transformação digital e seus impactos no exercício da cidadania e do controle social. Sabidamente, vivemos uma revolução tecnológica que transforma profundamente as relações entre o Estado e a sociedade. A digitalização dos serviços públicos, a expansão do acesso à internet, as plataformas de dados abertos e as redes sociais criaram um ambiente completamente novo para o controle social. Por um lado, nunca foi tão fácil para o cidadão acessar informações sobre os gastos públicos. Portais de transparência, sistemas de compra governamentais, bases de dados de contratos e convênios estão disponíveis na internet. O cidadão bem informado e com competências digitais pode hoje exercer um nível de fiscalização que seria impensável há 30 anos. Por outro lado, a desigualdade de acesso à tecnologia, chamado analfabetismo digital ou exclusão digital, cria novos riscos de exclusão no exercício da cidadania e do controle social. Se os portais de transparência não são amigáveis, se as informações são apresentadas em linguagem técnica inacessível, se o cidadão não consegue navegar pelos sistemas, a transparência formal não se traduz em transparência real. E temos o dever de perseguir a transparência real. O desafio para ouvidores, controladores internos e gestores é, portanto, utilizar a tecnologia não apenas para automatizar processos, mas para genuinamente aproximar o Estado do cidadão. Isso significa investir em usabilidade, em linguagem clara, em canais alternativos para quem não tem acesso digital e educação para a cidadania. Outro desafio urgente está na desinformação. Efetivamente, um fenômeno que não podemos ignorar é a disseminação de desinformação sobre as instituições públicas. Vivemos um ambiente de polarização política intensa, no qual notícias falsas circulam com velocidades assustadoras, as fake news. A resposta a esse desafio passa pela comunicação transparente e proativa das instituições. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem investido nessa direção, publicando relatórios em linguagem acessível, comunicando resultados, promovendo eventos como esse para dialogar com gestores, ouvidores e controladores, mas também depende de vocês que estão na ponta do sistema, em contato diário com o cidadão e com as comunidades. A credibilidade das instituições se constrói a partir do comportamento cotidiano de seus agentes. Ademais, precisamos educar para a cidadania. O controle social mais robusto e duradouro não se constrói apenas com leis, portais e ouvidorias. Ele se constrói com educação, com a formação de cidadãos que compreendem seus direitos, que sabem como acessar informações públicas, que reconhecem irregularidades e sabem como denunciá-las. A educação para a cidadania começa na escola, na aula que explica como funciona o Estado, no projeto pedagógico que leva os alunos a visitar uma Câmara Municipal ou a acompanhar uma audiência pública, na prática democrática que forma o cidadão crítico. Mas ela não termina aí. Continua na comunicação dos órgãos públicos, nas ações das organizações da sociedade civil e em eventos de capacitação como este. Os gestores municipais que estão aqui hoje têm uma responsabilidade especial nesse processo. Vocês são a face mais visível do Estado para o cidadão. A forma como vocês se comunicam, como respondem às demandas, como tratam as denúncias, as reclamações e as sugestões, molda a percepção que a população tem sobre a administração pública.
E nessa percepção, por sua vez, está determinada se os cidadãos participarão ou não do controle social. Enfim, cidadania e controle social não são temas abstratos. São práticas cotidianas que se manifestam no cidadão que acessa o portal de transparência para verificar a execução do orçamento municipal, no conselheiro que questiona a prestação de contas de uma secretaria, na ouvidoria que sistematiza reclamações e a transforma em dados gerenciais, no controlador interno que reporta uma irregularidade, no gestor que, em vez de temer o controle interno, externo, social, o acolhe como instrumento de melhoria. Nós, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sabemos que não podemos fazer esse trabalho sozinho. Não temos agentes em cada um dos 497 municípios gaúchos, em cada secretaria, em cada contrato. Quem está lá são vocês, ouvidores, controladores internos, gestores comprometidos com interesses públicos. Vocês são os olhos e os ouvidos do controle no dia a dia da administração municipal. É por isso que a cidadania e, por conseguinte, o fortalecimento das ouvidorias, do controle interno e do controle social não são uma agenda paralela à do Tribunal de Contas, mas parte integrante de nosso sistema e missão institucional. Quando vocês funcionam bem, o controle externo funciona melhor. Quando a sociedade participa ativamente, a democracia fica mais robusta. Desejo que cada um de nós saia desse evento renovado no compromisso com esses princípios. Que os ouvidores fortaleçam seus canais e qualifiquem suas respostas. Que os controladores internos sejam guardiões rigorosos e corajosos da legalidade e da eficiência. Que os gestores municipais entendam a transparência não como um ônus, mas como uma oportunidade de legitimar suas ações e consolidar a confiança de seus munícipes. Que a cidadania gaúcha encontre em suas cidades instituições que mereçam sua confiança, porque a construir com trabalho e esforço concreto, isso deve estar voltado ao bem comum de todos. Obrigado. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que estou aqui, né? Mais um ano, poder trabalhar um pouco com vocês algumas ideias, debatermos essa matéria que é tão importante e dialogarmos, né, de uma maneira geral sobre as melhores práticas, passarmos algumas ideias, reforçarmos um pouco o que o nosso conselheiro ouvidor acabou de nos apresentar, né? Antes de mais nada, preciso agradecer à Escola Superior de Gestão e Controle do Tribunal de Contas, né, por todo o apoio, e ao próprio conselheiro ouvidor Estilac Xavier, né, que nos apoia e nos oportuniza o desenvolvimento de um trabalho sempre buscando a maior efetividade da ouvidoria do Tribunal de Contas. Para a gente começar, eu vou então compartilhar minha tela, né, e a gente vai poder depois, ao final, responder algumas perguntas que sejam formuladas no chat. Espero que todos apreciem, né? O trabalho foi feito para melhor atingir os seus objetivos. Vamos lá, então. Só organizar aqui a minha tela. Muito bem, pessoal. Eu vou tratar justamente das ouvidorias públicas, passando orientações técnicas e boas práticas, e iniciando, como não poderíamos deixar de ser, com justamente o nosso fundamento constitucional. A ideia aqui, num primeiro momento, é justamente mostrar para vocês que a ouvidoria ela não é um favor que se faz aos cidadãos. A ouvidoria ela é uma prática, ela é uma obrigação, ela é um instrumento, ela é um meio para o exercício da cidadania, para a consagração do Estado democrático, para a participação social. E justamente assim está disposto na nossa Constituição Federal, que estabelece como fundamento a cidadania. E nem poderia ser diferente, porque todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos direta ou diretamente. Então, se a gente trabalha com uma democracia representativa, é extremamente importante que existam canais pelos quais a população, o povo, possa efetivamente reivindicar, apresentar sugestões, apresentar denúncias, reclamar, enfim, trazer todas as suas preocupações para aquele que o representa, né? Que somos nós, servidores públicos que aqui estamos.
A lei, nesse mesmo sentido, a própria Constituição estabeleceu que a lei disciplinaria as formas de participação do usuário na administração pública, direta ou indireta, regulamentando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, assegurada a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e externa da qualidade dos serviços. Nesse sentido, reforçando o que o conselheiro Stilac Xavier nos trouxe, cidadania não é apenas um status, mas uma prática cotidiana de participação e vigilância. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres que permite ao cidadão participar ativamente da vida política, econômica, social, e de sua comunidade. O conceito ele deixou de ser apenas o direito de voto, aquele que se exerce a cada 2 anos, mas abrangendo muito além saúde, educação, moradia e, como visto, ali no disposto no artigo 37, parágrafo 1º, o direito à participação na administração pública. Participação social, portanto, remete a um conceito, como já dito pelo conselheiro, mais amplo. Ele envolve a presença e a influência dos cidadãos nos processos de formulação, execução e avaliação das políticas públicas. Já o controle social, ele remete a um conceito mais específico, porque ele trata justamente da fiscalização que a sociedade exerce sobre a atuação do Estado, especialmente sobre o uso dos recursos públicos, a prestação de serviços e o cumprimento de políticas públicas. Então, reforçando, participação social é um construir juntos, controle social e fiscalizar o que foi prometido e aquilo que a lei assim estabeleceu. Então, portanto, o controle social ele é um direito que qualifica a gestão. Primeiro, a participação ativa na fiscalização e no acompanhamento das ações governamentais pode garantir que os recursos cheguem onde são efetivamente necessários. Ademais, a identificação de ilegalidades, irregularidades e falhas, que muitas vezes não são invisíveis internamente, permitem correções mais rápidas e precisas. Para tanto, antes de mais nada, é necessário o fortalecimento da cultura de acesso à informação, que permite o exercício do controle social, reduz espaços de corrupção e aumenta a legitimidade das decisões. Aquele que comunica, aquele que explica, aquele que apresenta o que está fazendo, é o gestor comprometido, né, justamente com o resultado, e não em esconder falhas, não demonstrar o que está se fazendo, justamente pensando na ideia de Estado democrático de direito, Estado que é exercido através de representantes, Estado, né, poder que emana do povo e exercido através de seus representantes. Como que o cidadão vai saber o que seu representante está fazendo se ele não tem acesso às informações? Como é que ele vai exercer o controle social se as informações não são disponibilizadas? Então, antes de mais nada, não temos como falar de ouvidoria se o canal da lei não funciona, se o canal da lei de acesso à informação não funciona, se não existem informações que sejam ativamente apresentadas, né, pela própria administração, estejam lá disponíveis na internet para que qualquer cidadão possa consultar, tá? A ouvidoria, no final das contas, ela vai atuar como um sensor, né, captando a percepção real do cidadão. E ali, como a gente viu, a lei, a Constituição previu que lei disciplinaria, né, a participação do usuário na administração pública, regulamentando especialmente a apresentação de reclamações, sem prejuízo da manutenção de canais de atendimento. Essa lei, a principal lei que regulamenta essa matéria, é justamente a Lei Federal 13.460 de 2017, que passou a ser cobrada nos relatórios de auditoria, né? Tanto que vocês receberam no início do ano passado um relatório questionando os controles internos para responder, foram questionados, tiveram que responder o relatório sobre o cumprimento da Lei 13.460 de 2017, que dispõe sobre a participação, a proteção e a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública. E nessa lei são estabelecidas as atribuições da ouvidoria. E como disse bem o conselheiro, hoje a grande parte das ouvidorias, elas se limitam a receber, a analisar e encaminhar às autoridades competentes e depois a responder às denúncias, às reclamações, às sugestões e os elogios que são apresentados à ouvidoria. Mas a lei já estabeleceu que a ouvidoria não deve fazer apenas isso. A ouvidoria ela deve promover a participação do usuário na administração pública. Ela deve acompanhar a prestação dos serviços públicos visando garantir a sua efetividade. Ela deve propor o aperfeiçoamento na prestação
prestação de serviços. Ela deve auxiliar na prevenção e na correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios nela estabelecidos nessa lei. Ela prevê também que a ouvidoria deve propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos dos usuários. E, por fim, após tendo recebido, analisado e encaminhado às autoridades competentes, promover a adoção, inclusive, de mediação e conciliação entre o usuário e aquele órgão ou entidade da administração pública que esteja ali em questão, cujo trabalho esteja sendo questionado, que tenha alguma dúvida, alguma denúncia em relação a alguma irregularidade ou mesmo uma sugestão de melhoria e de aperfeiçoamento. Temos diversos exemplos de situações em que os serviços públicos foram melhorados, foram aprimorados a partir de sugestões que vieram, né, do controle social exercidos por um cidadão, tá? A ouvidoria, então, não é apenas um canal de escuta, mas um instrumento que pode transformar manifestações em dados estratégicos sobre a qualidade de serviços e políticas públicas e sobre falhas na gestão, visando sempre ao seu aperfeiçoamento, à sua correção. O propósito e a missão de uma ouvidoria, ela passa por vários aspectos, e eu só pensei aqui alguns deles. Por exemplo, transparência, participação e controle social. Tem que viabilizar o exercício da cidadania através do acesso à informação, promover a participação social e atuar como um meio para o exercício do controle social. Então, o próprio ouvidor, ele pode perceber que a área né, que atende às demandas da lei de acesso à informação, caso não seja a própria ouvidoria, essa área, se estiver com problema, o próprio ouvidor pode, uma vez detectando isso a partir de uma manifestação, se mediar esse problema, conversar com o gestor, explicar a necessidade disso ser implementado, disso ser incrementado, disso ser fomentado, disso efetivamente funcionar, a transparência ativa e passiva efetivamente funcionarem. Depois, é propósito e missão de uma ouvidoria garantir a defesa dos direitos dos usuários, tá? Garantindo o tratamento adequado das manifestações e buscando soluções efetivas. A ouvidoria, ela não pode, assim como a gente muitas vezes aqui recebe das áreas competentes, das áreas técnicas, alguma resposta que ela ainda não é suficiente, que se a gente se colocar em uma posição mais empática, no lugar daquele cidadão que denunciou, aquela resposta não vai atender aquela demanda, não vai esclarecer devidamente aquilo que está sendo questionado, aquilo que está sendo indagado. Então, a gente precisa cada vez mais qualificar esse trabalho que é desenvolvido, inclusive nas pontas, né? Inclusive nas áreas fins, né, que são questionadas muitas vezes ou reclamadas ou denunciadas através dos canais do canal da ouvidoria. E ainda buscar o aprimoramento da gestão pública, contribuir para a melhoria da administração pública a partir das manifestações, da participação e do controle social. Ouvidoria como ponte entre o cidadão e a administração pública. Esse é o papel principal e é para isso que precisamos trabalhar. Ouvidoria não apenas como um canal de entrada e de saída de manifestações. Ouvidoria não apenas como um protocolo, como se fosse apenas um protocolo que recebeu uma reclamação, encaminhou para a área competente, vem qualquer resposta e aquela resposta a gente simplesmente vai repassar para o cidadão. Isso não é o papel da ouvidoria. Se a gente não consegue atender, e vou voltar aqui uma tela, a promoção da participação do usuário da administração pública, o acompanhamento da prestação de serviços públicos visando garantir a efetividade, o aperfeiçoamento da prestação de serviços, a prevenção e a correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios dessa lei, dentre essas outras atribuições aqui previstas, se a gente se contentar simplesmente com uma resposta que tenha sido dado pela área técnica, né, apenas com vistas a uma resposta meramente protocolar, tá? Só para a gente dar uma equalizada, né? Caso nem todos aqui trabalham no dia a dia, recebem muito poucas manifestações ao longo do ano, então muitas vezes não tem bem firme aquilo que significa cada um dos tipos de manifestação. Então a gente tem aqui a denúncia, que é uma comunicação de irregularidade ou ilegalidade praticada no âmbito do poder público. Temos também a reclamação, que é uma expressão de insatisfação sobre um serviço, uma política pública, a conduta de um agente público
público, um atendimento que foi mal feito e assim por diante. Sugestão é a proposta de melhoria, o mesmo de uma inovação na prestação ou na execução de uma política pública, na prestação de um serviço público, perdão, ou na execução de uma política pública. Então, o cidadão pode muitas vezes sugerir, propor que alguma coisa seja melhorada, identificando uma dificuldade que muitas vezes ele é apenas aquele porta-voz, mas ele traz a necessidade de várias pessoas, de uma comunidade inteira. E elogio, embora seja um pouquinho mais raro, ele ainda acontece. O elogio, a gente precisa justamente dizer para o cidadão que ele é uma possibilidade, porque muitas pessoas se destacam no tratamento, no atendimento, no tratamento de uma denúncia, no atendimento de um serviço, né? No atendimento ali na farmácia básica, a pessoa que se dispõe a trabalhar de uma maneira cada vez mais atenciosa, mais empática e mais eficiente, daqui a um pouco apresenta, é contemplado com um elogio, que é o reconhecimento de um bom serviço, de uma boa política pública ou de um bom atendimento. Cada manifestação é um sensor da realidade social, é um sensor daquilo que possa estar acontecendo com aquela comunidade de um determinado bairro ou de toda a sociedade. Como boas práticas de ouvidoria, até porque isso foi um dos principais motivos pelas quais a gente vem aqui trabalhar, né? Embora boas práticas ela perpasse justamente por conhecimento de todos os fundamentos do nosso trabalho, de tudo aquilo que permeia o nosso trabalho, de tudo aquilo que sustenta o nosso trabalho, de tudo o porquê que eu faço esse trabalho, a importância desse trabalho, a relevância social desse trabalho. Não adianta dizer, como a gente diz que a gente vive num estado democrático de direito, né, num estado de uma democracia essa representativa, se a gente não tem um bom canal, se a gente vira as costas para o cidadão. Como é que o cidadão vai ser ouvido? Em que momento? Por onde ele vai poder acessar a administração pública? Mas também não basta acessar através do canal da ouvidoria e não receber o tratamento adequado, não ser bem atendido, ser atendido de maneira não empática, de maneira parcial, sem a transparência necessária acerca dos procedimentos. Então, precisamos trabalhar para implementarmos linguagem clara e acessível. Isso é cada vez mais necessário. Existem, inclusive, diversas práticas no judiciário e em diversos órgãos públicos de implementação de linguagem acessível, de linguagem cidadão, linguagem simples, né? Podemos continuar usando palavras técnicas, podemos usar palavras técnicas, sim, mas na medida do possível sempre devemos traduzir o que essas informações querem dizer, o que essas informações querem dizer, tá? Precisamos necessariamente apresentar para o cidadão que uma determinada situação que envolve um determinado instituto jurídico, né, que não é tão compreendido pela sociedade, a gente dizer que está acontecendo aquela situação e aí falarmos desse instituto jurídico, né, por exemplo, prescrição, a decadência, enfim, tantos outros que quem é formado em direito tem acesso, mas o cidadão não entende necessariamente o que aquilo quis dizer. Então, escrevermos de maneira clara, de maneira acessível, podemos usar a terminologia técnica, mas precisamos, na sequência, explicar o que aquilo quer dizer. Se a gente for usar siglas de uma determinada secretaria, eu trabalhei numa secretaria de um município em que nós tínhamos a SMGDRH, esse é o nome de uma secretaria. Adianta escrever que esse assunto está sendo tratado pela SMGDRH? Não adiantava, precisávamos escrever do que se tratava até para se entender qual é efetivamente a secretaria, que era aquela sigla, né? Tão comum para nós que trabalhamos no dia a dia ali na prefeitura, mas tão inacessível para a população em geral. Empatia no atendimento, atendermos como se a gente gostaria que fôssemos atendidos, bem atendidos, né? Com simpatia. Não precisamos, com seriedade ao mesmo tempo, né? Seriedade não é antagonista de uma simpatia no atendimento, né? Porque a gente precisa justamente ser empático, entender que aquela pessoa pode chegar nervosa, que aquela pessoa pode chegar indignada com alguma situação. Muitas vezes a ouvidoria é o último canal que ela está buscando, depois de ser jogada para vários outros canais.
Muitas vezes recebemos aqui na ouvidoria pessoas absolutamente indignadas, conseguimos fazê-la explicar para nós o que estava acontecendo, nós conseguimos acalmá-la, conseguimos, né, entender, realmente ouvir, não tentar cortar a pessoa, entender, resumir, tentar resumir ali na hora. Ah, entendi, o senhor está querendo dizer, né, alguma coisa tipo isso. Não é isso que a pessoa quer bem ouvir. Ouvir realmente, ouvir com vontade, ouvir com vontade de compreender o problema. E somente após aquela pessoa explicar todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades, e então a gente tentar colocar isso num papel de uma maneira resumida, e após isso fazermos aquela leitura para aquela pessoa, a leitura daquilo que foi escrito, isso obviamente no atendimento presencial, tá? E aí essa pessoa, então, lendo aquilo ali, sair mais tranquila e mais satisfeita. Cansamos de termos pessoas aqui que saíram bem mais tranquilas e disseram assim para nós, mesmo que essa situação não se resolva, eu já estou mais tranquilo porque fui bem ouvido, porque fui bem atendido e sei que do que depender de vocês, vocês vão fazer tudo para dar certo. Então vejam vocês como a gente precisa ter esse perfil, ter essa empatia no tratamento. Por outro lado, nós temos que ter um tratamento objetivo. Em que sentido objetivo? Tirarmos os nossos preconceitos, tirarmos o nosso entendimento acerca daquela matéria, acerca daquele assunto, né? Ou seja, usarmos de subjetividade para tratarmos determinada matéria. Não, aquele assunto foi nos apresentado, aquele assunto apresentado, ele tem que ter determinado tratamento de acordo com padrões que a gente estabeleça, né? Critérios, parâmetros que a gente tenha estabelecido. Obviamente, cada situação é uma situação singular e vocês na ouvidoria vão receber milhares. Imagina nós na ouvidoria que recebemos mais de 10.000 denúncias no ano passado. Uma equipe reduzida, né, que recebeu mais de 10.000 denúncias. Além de tudo, depois nós vamos explanar com mais detalhamento o sigilo e a proteção da identificação do manifestante. Isso é uma coisa que nós vamos nos aprofundar agora na sequência, porque isso é uma das coisas mais complexas e verificamos mais infringidas no tratamento das denúncias no âmbito dos entes municipais. Né? Nós temos municípios, e eu vou mostrar para vocês em dados, em que o município, em que pese tem a ouvidoria não é procurada pelos seus cidadãos. A ouvidoria ela não é buscada, a ouvidoria não recebe denúncias ao longo do ano, ou recebe muito poucas denúncias. Em contrapartida, nós aqui no tribunal recebemos em relação àquele mesmo município diversas denúncias. Né? O que isso demonstra? Que existe ou algum problema de efetividade naquilo que é apresentado à ouvidoria, aquilo que é apresentado à ouvidoria não tem uma solução, e quando é apresentado à ouvidoria do Tribunal de Contas, o gestor procura então buscar uma solução, ou então porque existe algum risco de retaliação, porque a identificação do denunciante ela não é de fato protegida com restrição de acesso. Tá? Então, essa restrição de acesso que está lá segurada na lei, vocês vão ver que quando questionamos, num diagnóstico que fizemos no ano passado, questionamos se as informações, se a identificação do denunciante, ela era protegida com restrição de acesso, a informação que foi nos dada pela grande maioria foi que sim, protegemos com restrição de acesso a identificação do denunciante. E depois, quando questionamos, quem mais? Além de quem trabalha na ouvidoria, além do ouvidor, quem mais tem acesso à identificação do denunciante? Vocês vão ver que uma quantidade muito grande de outros servidores de outras áreas tem acesso à identificação do denunciante, ainda que a identificação do denunciante, em grande parte das vezes, não seja sequer necessário se saber para poder tratar daquela matéria que foi apresentada, tá? Imparcialidade na análise. Ah, isso aqui só pode ser coisa de direitista. Ah, isso aqui é coisa de esquerdista. Isso daqui é coisa do partido oposto. Isso daqui é coisa da oposição. Isso aqui o cara quer ver a administração pelas costas. Isso daqui é perseguição. Gente, a não ser que se tiver indícios mínimos de materialidade, criticidade, relevância, não adianta eu fazer uma análise parcial. A ouvidoria
ela tem que ser um ambiente imparcial, ela tem que ser um ambiente neutro, ela precisa ouvir os fatos que estão efetivamente sendo narrados em relação a determinada situação que está acontecendo numa determinada comunidade, sem viés político, sem viés parcial, não é posição da ouvidoria defender ali naquele momento a instituição e já começar a se adiantar com alguma resposta. A área técnica é que vai buscar as justificativas e as melhorias e a qualificação do serviço que está sendo prestado e a justificativa do porquê determinada situação não está sendo feita, não está sendo atendida. E a ouvidoria, uma vez que recebe essas informações, vai tentar traduzir da maneira mais adequada possível para que o cidadão, então, tenha efetivamente uma resposta adequada. E, por fim, transparência nos procedimentos, informar ao cidadão a tramitação que está acontecendo, explicar para o cidadão aquilo que, como é que vai ser a tramitação, quais são os prazos envolvidos, né, para que ele entenda e tenha a expectativa adequada àquilo que realmente está lá estabelecido na lei. Podemos ter transparência nos procedimentos, indicando, vamos agora encaminhar para a área técnica, estamos aguardando o retorno da área técnica, se eles questionarem. A área técnica pediu a prorrogação de prazo, então precisamos de mais prazo para buscarmos a solução desse problema, a resposta que a administração vai dar para você. Enfim, termos a transparência acerca de todos os procedimentos que foram adotados, que serão adotados no encaminhamento das denúncias e demais manifestações. Então, para a apresentação de manifestação e a identificação do manifestante, a própria Lei 13.460 de 2017 estabelece lá que as manifestações serão dirigidas à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterão a identificação do requerente. Sem exigência, essa identificação do requerente não poderá conter exigências que inviabilizem a sua manifestação. Ou seja, nós vamos exigir o nome da pessoa, o CPF, que é a única informação que a gente pode efetivamente exigir, um documento de identidade que tenha o número do CPF nele registrado, tá? E os dados para contato com aquela pessoa, para poder alcançar a resposta àquela pessoa. E as formas de manifestação são por meio eletrônico, daí vocês podem ter, por exemplo, que o próprio conselheiro Estilac Xavier falou, usar o sistema fornecido pelo governo federal, que é o Fala BR, ou desenvolver um sistema eletrônico próprio que tenha pelo menos algumas funcionalidades mínimas, como possibilidade de emissão, que o documento emita um número de protocolo para acompanhamento, que o sistema permita este acompanhamento virtual, seria muito mais simples, né? Seria uma boa prática para que aquele cidadão possa pesquisar, o andamento através de uma consulta online, e depois, né, se ele puder complementar ou vocês precisarem pedir complementação, ser feito através desse meio eletrônico. Ou então por correspondência convencional ou verbalmente no caso de atendimento presencial, tá? Nós aqui na ouvidoria do Tribunal de Contas, em função justamente da dificuldade de identificação da pessoa que venha a falar conosco por telefone, a gente não adota o sistema de recebermos denúncias por telefone, tá? E nem por e-mail. Nós temos um sistema que é bastante acessível, né, para o registro dessas manifestações e também fazemos o atendimento presencial. Para vocês terem uma ideia como a cultura, uma vez que você ensina, o cidadão liga, ele quer apresentar uma denúncia por telefone, a gente diz que não faz, mas a gente ensina, a gente explica, a gente, se precisar entrar com o cidadão né, estarmos ali no telefone, no passo a passo para o cidadão, como é que ele faz para apresentar no nosso sistema, a gente vai fazer. Essa disponibilidade de explicar como fazer vai ajudar, porque da próxima vez ele já sabe o caminho, ele já conhece o caminho a buscar. Então, para vocês terem uma ideia, no ano passado inteiro, nós não tivemos 1% das nossas denúncias recebidas de maneira presencial. Nós chegamos a ter, assim, uma denúncia presencial a cada 3 meses. Isso num universo de mais de 10 mil denúncias. Então, vejam vocês como a população, ela acaba conseguindo buscar os sistemas, né, informatizados para poder ir e, né, buscar, demandar a ouvidoria, né, apresentando
fazendo ali a sua manifestação. Mas não podemos fechar as portas para aquelas pessoas que ainda estejam excluídas, né, do processo de informatização. Então, por isso, ainda a lei estabelece a correspondência convencional e a possibilidade de apresentar verbalmente, no nosso entendimento, presencialmente, porque a pessoa precisa se identificar apresentando um documento, né? E além de tudo, essa pessoa precisa apresentar o documento e, no nosso entendimento aqui, assinar aquela denúncia que ela apresenta no formulário. Então, a gente hoje, o que que a gente faz? A gente tem um formulário padronizado, depois, quando a gente termina, a pessoa escreve à mão, ou nós fazemos no computador, imprimimos após lermos para essa pessoa. Se essa pessoa concorda, a gente imprime, ela assina, depois nós escaneamos e jogamos no nosso sistema informatizado de processamento. Então, essas são as medidas necessárias, né, de assegurar todas as maneiras possíveis para que a pessoa possa ingressar na ouvidoria. Em relação ao sigilo e à proteção, a gente entende que a segurança do cidadão é inegociável para a efetividade do controle social. A própria lei fala que a identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei 12.527 de 2011, que é a nossa famosa Lei de Acesso à Informação, ou como eu já falei, a LAI. Então, quando a gente fala na proteção, né, que a identificação do requerente é uma informação pessoal, ela precisa ser protegida com restrição de acesso em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e com a LAI, tá? Deve ser dado um tratamento ético e seguro às manifestações, garantindo que tramitem sem expor o cidadão às retaliações, que esse é o grande receio do cidadão. De uma vez que ele denuncie, ele sofrer algum tipo de retaliação, tá? Restrição de acesso, deve ser restrito o acesso à identificação do manifestante apenas aos servidores que atuam na ouvidoria e, no meu entendimento, qualquer outra situação de ampliação desse acesso teria que ter alguma justificativa muito embasada, né? Óbvio que nós temos situações aqui que, para podermos tratar, a gente precisa que o cidadão ele autorize que o nome dele, que a identificação dele seja informada para as áreas técnicas. Então, por exemplo, assim, se a gente está tratando de um problema num concurso público e aquele candidato precisa tratar da situação que está acontecendo com ele precisa me autorizar para que eu possa tramitar, né, a situação específica dele, ele precisa me autorizar a identificá-lo perante os órgãos competentes. Então, para isso, nós temos, inclusive, um formulário padrão em que ele ali renuncia ao direito a essa proteção do sigilo da sua identificação, tá? Então, ele autorizando, a gente tramita. Por exemplo, se entra algum pedido, eu fiz um pedido pela lei do município X e o município, passados os 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, ele não me respondeu. Como é que eu vou cobrar do município o não atendimento de um determinado pedido da lei se eu não puder dizer para aquele município que foi o pedido feito pela pessoa X, na data X, protocolo número X? Então, eu não tenho como tramitar se essa pessoa não me autoriza expressamente, renunciando ao direito à proteção da sua identificação, né? Se ela não me autoriza a divulgar essa identificação. Obviamente que essa identificação ela vai ser divulgada apenas para o controle interno. E o controle interno, por sua vez, passa a ter a responsabilidade de não sair divulgando, né, na prefeitura lá essa informação. É óbvio que os controles internos estão super preparados nesse sentido e já sabem muitas vezes, né, na maioria das vezes, que essas informações elas não podem ser publicadas, elas não podem ser divulgadas, elas têm que tramitar de maneira restrita. E justamente para isso, né, a não ser nas situações que sejam realmente necessárias, a gente sempre faz a pseudonimização das informações, que é a remoção ou tarjamento dos dados identificadores antes da tramitação para os agentes setoriais responsáveis pela apuração. Então, aqui na ouvidoria, a gente tem sempre esse cuidado de pseudonimizar as informações. Por que não é anonimizar? Porque anonimizar, existem algumas teorias que dizem que a anonimização, tu torna aquela informação anônima e tu tira o vínculo dela
com a informação original. Então, tu não tem mais como retomar, buscar a identificação de quem era, de quem se tratava aquela informação. Na pseudonimização, tu consegue retroagir e tu consegue, então, buscar a identificação daquela informação, a identificação a que se refere àquela determinado fato que está ali sendo tratado, tá? Sigilo e proteção, para vocês terem uma ideia, como eu estava dizendo antes, a ouvidoria questionou a área técnica do Tribunal de Contas, junto em parceria, né, com a ouvidoria, buscou, através de um questionário, informações que foram apresentadas em relatório de auditoria, né, em relatórios de auditoria anual ou de auditoria ordinária, e serviu também para que a gente pudesse fazer um diagnóstico das ouvidorias públicas dos executivos e legislativos municipais, que está publicado em orientações aos gestores no site do Tribunal de Contas. A gente questionou lá: a ouvidoria protege as informações de identificação dos manifestantes com restrição de acesso, ou seja, sigilo? A pergunta era simples, sim ou não, tá? A tabulação das informações sobre a restrição nos evidenciou o seguinte, que a maioria, 98% dos legislativos, dos 461 legislativos que dizem que tem ouvidoria, e 459 dos 465 executivos que dizem que têm ouvidoria, informaram que protegem, que restringe o acesso à identificação do denunciante. Nós estamos falando de 98% e 99%, ou seja, quase que 100% daqueles que têm ouvidoria disseram que protegem essa informação. E aí, só que quando a gente perguntou, a ouvidoria possui um espaço físico reservado para o atendimento presencial dos manifestantes, de forma a proteger a sua identificação, aí a gente cai pela metade, praticamente. Só 49% dos legislativos que têm ouvidorias e 55% dos executivos que têm ouvidorias dizem, aliás, esses disseram que não têm instalações adequadas para proteger a identidade do denunciante. Ou seja, se alguém procurar ouvidoria, vai ter que fazer numa área em que ele tenha em que todo mundo veja ele. Ele entra na prefeitura ou ele entra na Câmara, eu quero falar com a ouvidoria, e ele acaba indo para um setor e acaba indo para sentar à frente de uma mesa em que todo mundo fica vendo ele ali apresentar a sua denúncia. Então, que restrição de acesso à identificação do denunciante a gente consegue se na prática 49% dos legislativos e 55% dos executivos não têm instalações reservadas para poder buscar, para poder, né, que o cidadão tenha condições de apresentar os fatos, de trazer alguma irregularidade, alguma ilegalidade, sem que todo mundo fique sabendo dentro da Câmara ou dentro da prefeitura que aquilo está acontecendo, né? Então, a gente, na verdade, diz que restringe o acesso a essa informação, mas na prática a gente não toma essas medidas. E pior ainda, quando a gente questionou aquilo que eu falei já para vocês, quem mais, além do ouvidor e do servidor que exerce a função de ouvidor, ou dos demais servidores que trabalham na ouvidoria, quem mais tem acesso à identificação dos manifestantes? E a gente deu para os legislativos as seguintes alternativas: o presidente, o vice-presidente, os integrantes da mesa, a diretora, os diretores ou chefes de departamento, direção, assessoria, os servidores que recebem a manifestação para verificações, diligências, fornecimento de informações e respostas, todos os servidores ocupantes do cargo em comissão, todos os servidores do Poder Legislativo, qualquer pessoa, botamos essa daqui meio de pegadinha, tá? Qualquer pessoa, eis que as manifestações são acessíveis para consulta pública, ou mais ninguém. A gente esperava que fosse mais ninguém, tá? E na prática, a gente identificou que dos 461 legislativos que afirmam que têm ouvidoria pública, uma expressiva quantidade permite que a identificação dos manifestantes seja acessada pelo presidente, ou seja, 121 legislativos. Quando entrou a denúncia lá para a ouvidoria, o presidente toma conhecimento quem denunciou, tá? Ou seja, 26,2% deles, por diretores e chefes de departamento, direção ou assessoria, 88 desses legislativos, 19%, pelos servidores responsáveis pela apuração das manifestações, tá? Também a gente tem uma quantidade bastante expressiva. Pelos integrantes da mesa diretora, 16,1%, 74 legislativos estão nessa condição, responderam essa condição, tá?
por todos os servidores do Poder Legislativo. Ainda assim, tivemos 13 legislativos em que a identificação do denunciante é vista por todos os servidores do Legislativo. 10 legislativos pelo vice-presidente, por todos os servidores ocupantes de cargo em comissão, ainda 9 servidores. Não entendo por que, a gente também não entende por que os cargos em comissão colocamos só para medir a temperatura e pressão, né, para tentarmos entender, e descobrimos que 9 câmaras dão acesso aos servidores ocupantes de cargo em comissão, e por qualquer pessoa ainda tivemos 3 câmaras que nos responderam que eles dão acesso a qualquer pessoa, ou seja, até pessoas externas à administração da Câmara Municipal. Tá? Quando fizemos essa mesma pergunta para os executivos, sendo que a gente ofertou, daí as respostas mudavam um pouquinho, que era, em vez de ser o prefeito, o presidente da Câmara era o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, o secretário municipal responsável pela secretaria na qual a ouvidoria está vinculada ou subordinada, os servidores que recebem a manifestação para apuração, todos os ocupantes de cargo em comissão, todos os servidores do executivo, qualquer pessoa, eis que a manifestação é acessível a todos naquele determinado município, ou mais ninguém. Aqui a gente teve os servidores responsáveis pela apuração das manifestações, 28% dos respondentes, né, dos executivos respondentes. O secretário municipal responsável pela secretaria a qual a ouvidoria está vinculada, 116 executivos, 24,9% deles. Pelo prefeito, 19,1%, 89 municípios, o prefeito fica sabendo quem é que apresentou a denúncia. Por todos os secretários municipais, ainda 30 municípios, todos os secretários municipais podem ter acesso à identificação do denunciante. Pelo vice-prefeito, 29 executivos, e por todos os servidores do Poder Executivo, apenas um. Qualquer pessoa, eis que a manifestação não é acessível para a consulta pública, felizmente não foi apresentado pelos executivos, tá? Aqui só para a gente também aqui dar uma nivelada nas informações, né? A gente vai tratar do fluxo de tratamento das manifestações, que pela lei seria basicamente recepção da manifestação no canal de atendimento adequado, que a gente viu ali, que é por meio eletrônico, verbalmente ou por correspondência convencional, com emissão do respectivo comprovante. Por isso que eu digo que, se vocês forem desenvolver sistemas próprios, contratarem algum sistema, vocês precisam que esse sistema tenha a possibilidade de sempre emitir o comprovante. Análise e obtenção de informações quando necessário, inclusive mediante encaminhamento para as áreas responsáveis, tá? Que deverão responder no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 20 dias. Decisão administrativa final, elaboração pela ouvidoria dessa decisão administrativa final, com base nas informações que foram prestadas pela área técnica, tá? E depois ciência do usuário, que tem que ser no prazo de 30 dias, prorrogável por uma única vez, por mais 30 dias, tá? Então, da data do protocolo até a data em que ele recebe a resposta, não pode passar mais do que 30 dias, prorrogável de maneira justificada, mais 30 dias. E é sempre uma boa prática que, dentro dos 30 dias, se você não for dar a resposta, você tem que justificadamente dizer: não vamos dar resposta dentro do prazo, precisaremos ir até o final do prazo, prorrogar o prazo por mais 30 dias, uma vez que estamos adotando as providências necessárias para diligenciar ou para solucionar o problema, né, para buscarmos a resposta adequada. Então, 20 dias mais 20 dias para a área técnica fornecer as informações necessárias para a decisão administrativa final, e 30 mais 30 dias para a ciência da resposta ao manifestante. E aí a gente precisa justamente falar do papel dos agentes setoriais. Isso é bem importante para os controladores internos e para os ouvidores e para os gestores e para demais servidores que aqui estão, tá? Participando dessa nossa live. A área técnica também precisa de sensibilização e também precisa muitas vezes de capacitação para entender o seu papel no fluxo do controle social exercido através das ouvidorias por meio da apresentação de manifestações. Os agentes setoriais são responsáveis pela resposta adequada e pelo aperfeiçoamento da gestão. Uma vez que que a ouvidoria recebeu uma denúncia e encaminhou para a área técnica para ela prestar as informações, para apurar, para ver o que está acontecendo, essa área técnica ela tem condições de ofertar, né, as respostas, de apresentar as informações necessárias para que se elabore uma resposta que seja decente, que seja adequada, que seja satisfatória, que seja
suficiente para o atendimento daquela demanda. Então, a solução, ela está na ponta. A ouvidoria, ela centraliza as demandas, mas o conhecimento técnico e a solução real dos problemas estão em cada órgão da administração pública. Eles têm que ter compromisso com o cidadão. O cumprimento de prazos e a precisão das informações não são apenas obrigações legais, mas atos de respeito com o cidadão e eficiência pública. O orgulho de resolver, de ser parte da solução e não de ser parte lá do problema, né? Os agentes setoriais devem sempre buscar a solução dos problemas apresentados e assim garantir o direito dos cidadãos. Se for para um setor, foi para um assessor jurídico, foi para um assessor legislativo, foi para um assessor administrativo e ele não tem ali condições, né, competência funcional para resolver o problema, levar para a autoridade superior a ele tentar resolver e ao final entregar uma resposta, seja pela solução, seja por informar por que aquilo não pode ser feito de maneira fundamentada, dizer se não foi feito, quando será resolvido, o que está sendo feito para resolver e assim por diante. Ou já foi sanado muitas vezes aqui na ouvidoria do tribunal, muitas respostas que vêm do controle interno dando conta de que o gestor, uma vez tendo recebido aquela manifestação, esse gestor entendeu por solucionar o problema, muitas vezes aconteceu a irregularidade, houve uma inconformidade com a lei, mas o gestor adotou providências para sanar essa irregularidade. E muitas vezes, a partir disso, é o suficiente para que a ouvidoria proceda ao arquivamento após darmos a resposta externa ao cidadão. Dizermos o seguinte: se entendeu que aquela situação, da maneira como ela foi equalizada, como ela foi resolvida, é o suficiente nesse momento, não justificando nenhuma nova ação de auditoria. Então, essa resposta, inclusive, que os setores, os agentes setoriais, buscados pelo controle interno para responder demandas que venham da nossa ouvidoria, ela é extremamente importante. E por isso que em eventos como esse é bem importante que esses agentes setoriais também participem, uma vez que eles fazem parte desse fluxo, tá? O direito à resposta adequada, o que eu estava falando, responder bem é um dever e um ato de respeito ao cidadão. Como eu falei já lá no início, com clareza e linguagem simples, sempre adotar linguagem direta e não indireta, truncada, difícil de compreender. Sempre linguagem objetiva e não subjetiva, e não com achismos, e não com adjetivos desnecessários, né? E empática, sempre se colocando no lugar de quem vai receber a resposta. Evitar jargões técnicos, se utilizar, tem que ali explicar o que ele quer dizer. De evitar também siglas, se utilizar, primeiro dizer o que significa aquela sigla. E evitar também termos jurídicos complexos, o tal do famoso juridiquês, né? A gente sai muitas vezes da faculdade de Direito falando de maneira rebuscada e acha que aquilo ali é o bonito. E hoje a gente tem que entender que o cidadão, ele precisa receber da administração respostas claras, objetivas, empáticas, escrita ainda que tecnicamente, com uma explicação suficiente para que o cidadão entenda a resposta na primeira leitura, ou que seja com um pouquinho mais de leitura, mas que ele compreenda a resposta, que ele não precise ter uma formação superior para entender aquilo que foi respondido. Né? O cidadão, ele tem o direito a uma resposta decente, a uma resposta adequada. Quando eu falo decente, é justamente no sentido de que essa resposta tem que ser digna a administração estar prestando. Para vocês terem uma ideia, a ouvidoria recebeu uma vez uma resposta até absurdo, em que, em que a resposta dada, foi feita uma denúncia em relação à resposta que foi dada pela ouvidoria de um determinado município, em que a resposta que foi dada ao cidadão questionava a sua capacidade mental e a sua própria clareza, o equilíbrio mental em relação àquela resposta. Então, imagina você fazer uma denúncia e a pessoa diz assim: acho que essa pessoa tem algum problema mental para ter feito esse questionamento. E a pessoa tinha feito a denúncia porque o município aceitava denúncias anônimas e ainda dizia assim: ó, quero ver ele ter coragem de se identificar. Porque se a gente tivesse exigido a identificação, eu duvido que ia escrever esse monte de baboseira. Escreveu isso numa resposta. A administração, ela não é a Thaís
Ela até poderia responder uma bobagem, escrever dessa maneira, né, agressiva e jocosa ou informal. A administração pública não pode fazer isso. Vocês são representantes da administração pública, né? E quando vocês escrevem e se manifestam ao cidadão, vocês estão fazendo em nome da administração pública. Objetividade e efetividade, focar na solução real e no encaminhamento concreto. Ou seja, não é só em, talvez a gente faça, existe um estudo nesse sentido. Óbvio que se existe um estudo, diga que tem processo aberto, diga que processo, qual é a fase que está o processo, qual é a solução real, qual é o caminhamento concreto que está sendo dado para aquilo. Não dá para simplesmente tentar se livrar da pessoa a partir de promessas vazias, tá? Informar o que foi feito e quais são os próximos passos. Isso é necessário, isso é imprescindível. E transparência e motivação. Caso a demanda não possa ser atendida, explicar os motivos de forma clara e fundamentada. Isso é essencial. O ciclo da efetividade. Primeiro, resposta protocolar. Resposta vazia sem efeito prático, que além de não atender às exigências legais, gera um descrédito, gera insatisfação e gera desengajamento social. Já por outro lado, a resposta resolutiva, a resposta efetiva, ela acontece quando as manifestações apresentadas à ouvidoria geram correções, geram melhorias. Os cidadãos percebem a sua utilidade e se tornam aliados da administração pública. O que queremos, por mais que às vezes a gente pensa, pô, eu tô cheio de coisa para fazer, eu tenho milhões de coisa para fazer, e vem alguém aqui me apresentar uma denúncia. Às vezes, aquilo ali faz parte do universo daquela pessoa e é extremamente importante para aquela pessoa. É extremamente necessário que aquilo seja corrigido. É necessário que, se não for corrigido, aquela pessoa receba uma explicação do porquê que aquilo é assim e não é assado. Tá? O que queremos, sim, é transformar o cidadão, o usuário passivo, em um agente ativo em favor da administração pública e da sociedade. Aquele que busca a transformação e a melhoria. Quantas cidades têm as mesmas condições, né, climáticas, de relevo, enfim, de belezas naturais, e muitas são super desenvolvidas e outras subdesenvolvidas? Quantos desses cidadãos são ouvidos? Quantos participam? Quantos poderiam ajudar nesse processo? Quantos que poderiam se engajar? E muitas vezes a ouvidoria é uma porta de entrada para isso. Obviamente que a ouvidoria, ela só consegue funcionar bem se, como eu disse para vocês, houver transparência ativa e transparência passiva. Se essas forem garantidas para que o cidadão tenha elementos mínimos para poder analisar aquilo que está acontecendo e depois contestar, reclamar, denunciar e assim por diante. Muitas das denúncias realmente geram melhorias. A gente vê aqui pela ouvidoria do Tribunal de Contas, grande parte das denúncias voltam do controle interno com respostas efetivas, com problemas sanados, e é isso que a gente quer que aconteça com as ouvidorias dos municípios. A efetividade em situações de conflito, para vocês terem uma ideia do papel da ouvidoria, de não apenas um mero recebedor e repassador de informações e depois, né, aquele que buscou as informações e depois só responde para o cidadão sem fazer uma análise sistemática do que está acontecendo. Uma reclamação. Usuários reclamam de problemas para a realização de uma matrícula escolar ou para obtenção de documentos dos alunos. Eu preciso dos certificados, né, escolar do meu filho, porque eu vou matricular ele em outra cidade, a gente se mudou, a gente precisa dessas informações. Como é que se consegue essas informações? Muitas vezes se consegue de maneira extremamente difícil, burocrática, estritamente presencial, ou seja, aquela cultura do balcão, do ter que ir lá pedir ainda, sem nenhuma possibilidade de se fazer por sistema. Muitas vezes uma reclamação, ela desperta uma possibilidade de melhoria, uma oportunidade de melhoria. A ouvidoria, ela pode não apenas buscar uma resposta formal, uma resposta protocolar, mas sim buscar a solução dos problemas relatados, diligenciando junto à Secretaria da Educação, por exemplo, e a área técnica para verificar a possibilidade de melhoria de processos e sistemas. Tá? A solução, ela pode ocorrer com a implementação de um novo fluxo de matrícula ou a disponibilização online de documentos dos alunos, com todas as seguranças necessárias e assim por diante, tá? Em virtude do novo fluxo de matrícula ou da disponibilização online de documentos dos alunos, pode ocorrer a redução das reclamações sobre o tema e o aumento da satisfação geral dos usuários daquelas unidades escolares. Vejam vocês que uma única manifestação resolvida com inteligência pode beneficiar
beneficiar milhares de pessoas. O impacto, então, de uma ouvidoria ativa. A ouvidoria ativa, ela é sinônimo de gestão eficiente e redução de conflitos. Para o gestor, para os gestores que estão aqui, que nos ouvem, e para quem não está aqui, ouvidores e controladores, levem esse material para os ouvidores. Vai estar no YouTube disponível, vocês vão poder apresentar, mandar o link para se ouvir depois, tá? Para o gestor, diagnóstico, as ouvidorias podem fornecer diagnóstico em tempo real de falhas nos serviços, na execução de políticas públicas e na atuação de agentes públicos. Pode, inclusive, ele conseguir ali regularizar uma situação que esteja em conformidade com a lei e uma vez que aquela situação seja denunciada para o próprio Tribunal de Contas, a situação já esteja sanada ou em processo de saneamento. Isso é extremamente importante. São mais olhos daquele gestor, né, em favor de sua gestão. Óbvio que a gente sempre recebe como alguém reclamou, aquilo ali é contra mim, aquilo ali, né, me faz, ataca a minha gestão. Mas a gente tem que mudar essa chave, tem que mudar essa perspectiva, tem que estimular a comunidade a buscar a ouvidoria como aquele que vai nos avisar de alguma coisa que não esteja sendo feita da maneira correta. Essa é a ideia, tá? Como a ouvidoria também, o impacto de uma ouvidoria ativa é ela servir como ferramenta estratégica para a tomada de decisões a partir das manifestações que são apresentadas. Prevenção de crises e melhoria da imagem pública. Para o Estado, redução da judicialização dos conflitos, otimização de recursos e eficiência administrativa, fortalecimento da transparência e da democracia. Para o servidor, melhoria nos processos e fluxos de trabalho, reconhecimento de seu papel social e de seu propósito. Eu vi uma frase muito legal que dizia assim, ó, ouvidores são aqueles que têm a sua função, que transformam a sua função em um propósito. Né? Bons ouvidores são aqueles que transformam a sua função em um propósito de melhorar a sua comunidade, de dar voz aos cidadãos que muitas vezes não têm voz. Valorização profissional como agente de melhoria e de mudança. Tudo isso uma ouvidoria ativa pode alcançar para um servidor. E para o cidadão, é óbvio que um sentimento de pertencimento e de respeito, um acesso facilitado a direitos, políticas e serviços públicos, aumento da confiança nas instituições públicas. Estamos vivendo um momento de grande descrédito da administração pública. Grande parte da população não confia como confiava antigamente no Estado. E aqui Estado eu falo municípios, União, governo estadual, governos municipais e assim por diante. Existe um descrédito, existe um desmerecimento, né? E muitas vezes, através da ouvidoria das soluções dos problemas, e isso acaba sendo repercutido na comunidade, né? A gente consegue justamente ter um aumento na confiança e, portanto, um aumento na legitimidade dessa administração pública como um todo. Para tanto, é importante que a ouvidoria leve os relatórios anuais de gestão como uma ferramenta extremamente importante para justamente a sistematização de processos, a sistematização de melhorias que precisam ser adotadas, a análise daquilo que vem se repetindo e assim por diante. Esse relatório ele tem que ter um número de manifestações recebidas no ano anterior, o motivo das manifestações, a análise dos pontos recorrentes e as providências adotadas pela administração nas soluções apresentadas. Isso está lá na lei. Isso são os elementos mínimos. Lá também prevê que tem que ter o ranking dos setores com maior problema para tentar resolver e assim por diante, tá? Gente, muito cuidado. Quando nós fizemos os questionários para a DCF, né, que é a Direção de Fiscalização e Controle do Tribunal de Contas, junto com a ouvidoria, fez esse questionário no ano passado para colocar em relatório o atendimento da Lei 13.460 pelos municípios, tá? Depois, a partir daqueles questionários, se fez por amostragem algumas verificações. Tipo assim, o município respondeu que tinha relatório. Nós entramos lá e publicava esse relatório, divulgava, como a gente prevê ali na sequência, que o relatório tem que ser encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de ouvidoria e disponibilizado integralmente na internet. Nós fomos buscar esses relatórios lá na internet e descobrimos, tanto nos relatórios da LAI quanto nos relatórios da ouvidoria, que constavam a identificação do denunciante no relatório. Gente, não dá para colocar. Lembrem vocês, a identificação do denunciante, ela tem que ser protegida com restrição de acesso
acesso, né? Imaginem só vocês publicarem em relatório o nome do denunciante. E digo mais, se a denúncia ali, né, foi o número da manifestação, o motivo das manifestações, ali é um resumo, não é assim, ipsis literis, aquilo que houve de manifestação, porque muitas vezes a partir daquilo que está sendo escrito ali se consegue identificar o denunciante. Tá? A análise de pontos recorrentes, tu pode ter situações que não são recorrentes e pode ter situações que são recorrentes, só vai analisar os pontos recorrentes e quando eles não existirem vai dizer, não existem pontos recorrentes, todas as manifestações se tratam de assuntos diversos, diferentes, né? E as providências que foram adotadas pela administração. Mas jamais, jamais, jamais a identificação do denunciante. Isso é uma informação que não pode constar. Como a gente informou, a identificação do denunciante é informação pessoal protegida com restrição de acesso, tá? Quando a gente fez o diagnóstico das ouvidorias, né, com base nesse questionário que fizemos lá, se não me engano, foi em janeiro de 2025, tá? A gente perguntou se a ouvidoria elabora relatórios periódicos. Vejam vocês, somente 67% dos legislativos e 56% dos executivos informaram que elaboram tais relatórios, em que pese seja uma exigência legal. Tá? Então, temos muitas ouvidorias sem a apresentação dos relatórios, sem a divulgação desses relatórios. Tá? É um número muito grande ainda que precisa ser muito trabalhado, porque e nós estamos falando de minimamente um relatório por ano. Nós não estamos falando de relatórios com maior periodicidade. Então, sim, tem que se preparar e muitas vezes relatórios super simples que poderiam estar disponibilizados e servirem de ferramentas de gestão, justamente porque, como eu vi, a gente falou aqui, ele tem que ser encaminhado à autoridade máxima, justamente porque ele é uma ferramenta de gestão, né? A gente vê esses relatórios não sendo realizados por uma parcela bastante significativa dos executivos e dos legislativos. Mais legislativos fazem relatórios do que os executivos, e com mais razão ainda em função da prestação de serviços públicos e da execução de políticas públicas, é que os executivos deviam fazer relatórios. Tá? Todos, obviamente, têm que fazer os relatórios, mas com mais razão devia ser feito pelos executivos do que pelos legislativos, e a gente vê aqui uma inversão nos números. E aí, quando a gente questionou esses que fazem relatórios, vocês quais são as informações que vocês disponibilizam? E perguntamos aquelas que a lei diz, que tem que ter o número de manifestações recebidas, o motivo das manifestações, a análise dos pontos recorrentes e as providências adotadas. A grande maioria disponibiliza nos seus relatórios o número de manifestações recebidas no ano anterior, 96% ali de tanto de executivos quanto de legislativos. Agora, o motivo das manifestações já cai nos legislativos para 68% e para 77% no caso dos executivos. As providências que foram adotadas pela administração, apenas metade dos entes que responderam que fazem relatório, dizem que colocam nesse relatório informações em relação àquilo. E a análise dos pontos recorrentes ali em torno de 43%, 42%. Então vejam vocês, ou seja, nós temos cerca de metade, um pouco mais da metade dos entes que possuem ouvidoria fazem relatório, e os relatórios, eles muitas vezes, eles não trazem todas as informações que a lei exige. Então, ele é um relatório simples, gente, não precisa de grandes dados, de grandes informações. Os motivos das manifestações foi lá, licitação, problemas na licitação, no pregão número tal, né, com suposto, com alegação de direcionamento, ou de restrição, ou de descumprimento do fluxo, enfim, alguma coisa bem mais genérica em relação aos assuntos, tá? Desafios, gente, agora que é, né, já partindo aqui para o final, né, e abrir aí dentro do espaço que a gente previu um espaço bastante grande até para perguntas, né, não necessariamente que a gente tenha condições de responder a todas, né, mas vamos responder na medida do possível tudo, e na medida em que a gente também tem conhecimento, que a gente está sempre aprendendo, e algumas dificuldades que a gente enfrenta, vocês não enfrentam, e algumas que vocês enfrentam, nós não enfrentamos. Mas na medida do possível, a gente vai responder aquilo que a gente tem condições, né, e que estejam focadas aqui no nosso trabalho. Então, os desafios atuais, eles são justamente, eu vou apresentar aqui vocês qual é o objetivo
E qual é a realidade? E aí, portanto, oportunidades de melhoria. O objetivo seria a visibilidade institucional, as ouvidorias terem visibilidade institucional, terem visibilidade, né, dentro de sua instituição, terem visibilidade dentro da sua sociedade. Na prática, desconhecimento da população sobre a existência e sobre a atuação da ouvidoria. E sabe muitas vezes por quê? Porque a ouvidoria ela só existe realmente no papel, porque a ouvidoria ela só foi um link que foi colocado lá na página da Câmara ou na página do Executivo, isso nunca foi divulgado. Isso nunca se foi tratado, nunca se fez uma notícia mínima, nunca se fez uma publicação, um post, alguma coisa nas redes sociais do município ou da Câmara, do Executivo ou do Legislativo. Aqui nós estamos recebendo 10 mil denúncias, nós estamos todos os meses, 2 publicações por mês, incentivando, falando de ouvidoria, falando da obrigação dos municípios terem ouvidoria, falando do direito dos usuários dos serviços públicos, estimulando, você quer ajudar, quer colaborar com a administração pública, colabore através da ouvidoria, apresente sugestões, apresente elogios, apresente denúncias, reclamações, enfim, procure a sua ouvidoria, participe, isso é um direito, nós estamos sempre fazendo vários tipos de publicidade. Hoje, com inteligência artificial, eles te ajudam a elaborar posts, te ajudam a elaborar imagens, te ajudam a fazer uma série de um universo enorme de maneiras de comunicar que a ouvidoria existe, ela está ali para conversar com o cidadão, para ouvir o cidadão, e explicar e educar esse cidadão, levar a ouvidoria às escolas, num dia em que tenha uma excursão da escola na Câmara, explicar que existe ouvidoria, o que é cidadania, o que é exercício do controle social, enfim, vocês têm condições de fazer essas divulgações, trazer a ouvidoria à luz, demonstrar que ela existe, que ela está ali para operar. Só que não adianta também ela estar ali para operar e não ter alguém que vá responder. Quando a gente fez um questionário lá em 2022 sobre ouvidoria, sobre dos questionários, nós fizemos em 2016, em 2017 e em 2022. E em 2025, tá? Questionários sobre as ouvidorias, nós tivemos contato de pessoas que estavam respondendo o questionário, dizendo o seguinte: a gente realmente instalou aqui na Câmara um Fala BR, mas para você ter uma ideia, eu nem sei quem é o ouvidor e eu não sei quem é a pessoa que acessa o Fala BR lá, ou que recebe e-mails lá para poder responder as denúncias que existem. Então, eles colocaram o canal e eles nem sabiam quem era a pessoa que estava atendendo as demandas que estavam chegando por aquele canal. Então, vejam vocês que descomprometimento, né? A pessoa que estava me dizendo isso não era responsável pelo que estava acontecendo, mas aquelas que tinham responsabilidade por aquilo demonstraram um extremo descomprometimento com a sociedade. Você colocar um canal de ouvidoria e não ter ninguém para atender aquele canal, simplesmente ser um link dentro da página da Câmara, ele realmente é uma demonstração de um descompromisso muito grande com a sociedade, tá? O que queremos? Independência, imparcialidade e estrutura adequada para as ouvidorias. Na prática, temos falta de autonomia. Autonomia aqui não é fazer o que ela quiser, mas ter a autonomia para apurar, ter a autonomia para fazer a apuração daquela situação, para fazer a mediação, para fazer a conciliação, para efetivamente cumprir os atributos, as atribuições que são ali previstas na lei, né, em prol das ouvidorias. E para isso precisa ter o apoio da alta administração, apoio do prefeito, apoio do vice-prefeito, apoio dos secretários, apoio do presidente, apoio da mesa diretora, do vice-presidente, assim por diante, tá? Parcialidade no tratamento das demandas. Já falei para vocês, não podemos dizer, mas essa pessoa aqui é da oposição, então eu vou responder de qualquer jeito, eu vou responder mal, eu vou responder minimamente o que ele perguntou, ou nem vou responder o que ele perguntou, vou sair pela tangente. Recebemos, inclusive, muitas vezes respostas dos controles internos dos municípios, tangenciando o problema que foi apresentado.
E o que a gente faz com essas situações? A gente acaba encaminhando para as equipes de auditoria para eles fazerem uma análise mais aprofundada. Já quando o controle interno nos apresenta efetividade, que atuou, que apurou, que realmente foi lá, que recomendou, que estão sendo adotadas providências saneadoras, a grande maioria das vezes nós arquivamos essas denúncias porque ela está sendo bem tratada pela administração. Ainda, qual é o objetivo? Interesse e segurança dos cidadãos. Na prática, desinteresse ou receio dos cidadãos de apresentar denúncias ou reclamações. E ausência da devida proteção da identificação dos cidadãos, como eu mostrei para vocês. O que queremos? Efetividade. Efetividade significa soluções efetivas, resposta efetiva e não resposta protocolar. Ausência de resposta, muitas vezes, o que é pior, né? Sequer responde o cidadão. Ou de efetividade na apuração e na solução dos problemas apresentados. Então, muitas vezes recebemos denúncias porque a pessoa apresentou uma denúncia na ouvidoria do município ou fez um pedido de acesso à informação lá no Serviço de Informação ao Cidadão, no SIC do município, e esse cidadão não recebeu essa resposta. E aí a gente tem o quê? Temos o cidadão buscando a nossa ouvidoria por uma coisa que poderia ter sido resolvida lá no município. E nós somos todos Estado, nós somos todos governo, nós somos todos aqueles trabalhando com recursos escassos para poder atingir a maior finalidade possível, a maior finalidade pública possível. Então não tem cabimento não ter sido atendido e isso vir para nós e a gente provocar a mesma situação. E aí, além de tudo, talvez muitas vezes provocar a equipe de auditoria, né, que cuida do município de vocês, para poder justamente cuidar de uma situação que é uma obrigação do município cuidar. Tá? Qualificação, falta de qualificação de ouvidores e demais servidores que atuam na ouvidoria ou nas áreas que atendem às demandas de ouvidoria. O que a gente quer? Valorização. E o que temos muitas vezes? Desvalorização da atividade realizada pela ouvidoria. Ah, lá vem a ouvidoria incomodar com aquelas demandas ou coisa parecida, tá? Ou desconsideração do direito à participação social e ao exercício do controle social. Isso é um direito, isso não é um favor que se faz à sociedade, isso é um direito de cada cidadão. A ouvidoria ativa é colaboradora essencial à gestão pública e agente de melhoria contínua. Esse é o entendimento que precisamos ter, tá? Desafios atuais, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente precisa de efetividade, de interesse dos cidadãos, de visibilidade institucional. Na prática, o que a gente tem? Perguntamos a maioria daqueles que responderam o questionário, que foi grande parte dos executivos e legislativos municipais, informou que possui ouvidoria. Quando a gente perguntou quantas manifestações foram recebidas em 2024, isso a gente perguntou lá em 2025, tinha resposta nenhuma, de 0 a 10 de manifestações, de 11 a 50, de 51 a 100 ou mais de 100 denúncias. Denúncias, reclamações, sugestões, elogios. Por incrível que pareça, dos legislativos, 54 e 11% dos executivos receberam em um ano inteiro nenhuma denúncia. Sabe o que é não receber nenhuma denúncia? É muito difícil que a população esteja absolutamente de acordo, conforme e não tenha absolutamente nenhuma reclamação para fazer. Muitos dos municípios que informaram que não tem nenhuma reclamação, não recebeu nenhuma denúncia, nenhuma reclamação, nenhuma sugestão, nenhum elogio em 2024, têm denúncias recebidas em relação a esse município aqui no Tribunal de Contas. Quando a gente perguntou quantos receberam de 1 a 10 denúncias, executivos 38%, legislativos 37%. Continua sendo um número muito reduzido. Ou seja, se a gente somar legislativos, nós temos mais de 80% deles dizendo que receberam menos de 10 denúncias. Tá? E executivos, nós temos em torno de 50% deles, tá? Que fizeram 49% mais ou menos, tá? Que receberam menos de 10 denúncias ao longo do exercício de 2024, um ano inteiro. Tá? Então, alguma coisa está acontecendo com as ouvidorias, porque que o Tribunal de Contas recebeu mais de 10 mil denúncias contra os municípios, a grande maioria contra os municípios, tá? E esses municípios tendo denúncias nenhuma recebida lá na sua ouvidoria, tá? Ainda,
De acordo com o relatório de gestão e atividades da Ouvidoria do Tribunal de Contas de 2025, tá aí, ó, 10.545 manifestações ao longo de 2025. Tá aqui a prova de vocês. Esse relatório ainda não está divulgado, tá? Mas ele tá aí, será logo disponibilizado. Em fevereiro, tá? E em novembro, perdão, outubro, nós tivemos mais de 1.000 denúncias contra os municípios, tá? Então vejam vocês o problema que a gente está enfrentando. Quais são as recomendações? Primeiro, relatórios periódicos anuais, minimamente anuais, elaboração e divulgação dos relatórios periódicos que consolidem as manifestações. 2, estrutura adequada, fornecimento de recursos materiais e humanos suficientes para a execução de todas as atribuições da ouvidoria. 3, valorização e qualificação. Valorização e qualificação contínua dos servidores, dos agentes que atuam na ouvidoria e dos agentes tutoriais, aqueles que atendem vocês nas demandas de ouvidoria. Ações educativas, promoção de eventos e diálogo com a sociedade civil sobre o papel da ouvidoria e dos cidadãos. Proteção à identificação dos manifestantes, proteção dessa identificação mediante restrição de acesso e pseudonimização. Efetividade, saneamento de falhas, responsabilização, melhoria no atendimento e na execução de serviços públicos e políticas públicas, dentre outros. Tá? A ouvidoria não é o fim do processo, é o início de uma gestão mais humana e mais eficiente, o que depende de todos nós. Com isso, eu dou por encerrada a minha exposição e retomamos aqui para as perguntas, tá? Deixa eu só voltar aqui naquilo que eu recebi. Ah, caiu. Ok. Estamos com algum problema técnico nesse momento. Pessoal que me foi informado de que já está sendo, de que está sendo gravado e que as informações estarão disponíveis para vocês, tá? Em função disso, eu vou fazer a leitura aqui de algumas perguntas que chegaram através do chat do YouTube, tá? Um colega aqui perguntou: o envio de demandas por parte da comunidade sobre serviços realizados pelo Executivo Municipal ao Legislativo conflita com a ideia da ouvidoria tratar sobre os serviços da Câmara Municipal? Qual a melhor maneira de proceder nesses casos? Criar um canal entre os dois poderes ou recomendar o envio direto ao canal do Poder Executivo? Pois então, a gente tem. Não existe uma concepção absolutamente clara e não existe uma previsão que diga que o legislativo não pode receber denúncias em relação ao executivo, tá? Até porque o legislativo, ele é o órgão de controle externo em sua excelência, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, aquela ideia de que nós exercemos o controle externo, sim, nós exercemos o controle externo, mas uma das principais funções do Poder Legislativo, e lá está previsto na Constituição Federal, como o controle externo do Poder Executivo. Então, como tal, eu não vejo como uma impossibilidade de a norma que regulamenta a ouvidoria do Legislativo prever a possibilidade de receber denúncias, né, a respeito do executivo para fins de exercício do controle externo. Só que daí o entendimento ele precisa ser diferenciado, né? Porque como é que você vai obter informações para receber essas denúncias? Como é que você vai receber as manifestações para e apurar elas? Né, através de requisição de informações por parte da mesa diretora, como é que vocês vão regulamentar isso? Então, vocês precisam regulamentar de acordo com aquilo que é o mais adequado. De repente, até fazer uma parceria, um termo de cooperação com a administração pública e criar um fluxo de trabalho em relação àquilo. Então, vai depender muito da regulamentação de vocês. Vocês podem prever que vocês vão receber e vão responder com a análise de mérito, a decisão administrativa em relação ao mérito, em relação às denúncias que sejam feitas contra o legislativo, em relação aos servidores do legislativo, em relação à atividade do legislativo, a atividade da gestão administrativa do legislativo. E receber, assim, regulamentar, que vão receber apenas a título de conhecimento determinadas situações, né, que a sociedade queira trazer sobre o executivo,
né? Apenas para fins, se assim se entender, havendo materialidade, criticidade e relevância, se assim presentes esses requisitos, valores envolvidos, interesse público e assim por diante, se entender, então, de fazer eventuais apurações para buscar junto ao executivo, né, aquela informação através de requisição de informações, através de pedidos de informação via mesa. Mas isso é tudo de acordo com a regulamentação que vocês assim estabelecerem. Ou vocês podem dizer que a ouvidoria de vocês é estritamente para receber denúncias e reclamações em relação aos serviços prestados pelo próprio legislativo, à atuação dos seus próprios agentes públicos e assim por diante. E nesses casos, vocês vão dizer que quando entrar uma denúncia que diz respeito a um serviço público, a uma política pública, a um problema no posto de saúde, a alguma situação que afeta de alguma maneira o executivo, que diz respeito ao executivo, dizer para a pessoa que ela procure a ouvidoria do próprio executivo. Então, são decisões políticas que podem ser feitas através, inclusive, de comum acordo, conversando com o executivo. Executivo, vamos aqui abrir um canal em que nós vamos ter uma parceria, em que nós recebendo aqui, nós vamos encaminhar para vocês, ou não recebendo aqui, nós vamos fazer a apuração através de requisição de informações, com as requisições de informações que o executivo é obrigado a dar, nós vamos prestar essas informações, nós vamos tomar uma decisão. E a partir daquilo ali dizer o que vai ser feito, enfim, verificar se a ouvidoria pode ou não pode ser uma ferramenta para a sociedade falar com seus representantes e assim reclamar, né, para que esses representantes, para que o poder legislativo realize o controle externo do poder executivo, conforme assim a Constituição estabelece. Então, não existe assim, ó, uma regra, está dito na Lei 13.460 que não pode ou pode. Na verdade, a Lei 13.460, ela dá a entender que a ouvidoria é exclusivamente em relação aos teus próprios serviços e em relação à atuação dos teus próprios agentes públicos. Mas a ouvidoria do Tribunal de Contas, ela tem essa dupla função. A gente recebe tanto denúncias contra o próprio Tribunal de Contas, que dá mais ou menos 1%, um pouco menos de 1% das denúncias que a gente recebe é contra o Tribunal de Contas, né? E os outros 99% não é contra o Tribunal de Contas. Mas daí, muitas vezes, a gente não consegue dar a decisão de mérito sobre a matéria. O que a gente dá dentro do prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, a gente dá uma informação de encaminhamento, ou de arquivamento, ou do encaminhamento que a gente fez para a equipe de auditoria. E a equipe de auditoria vai fazer a auditoria de acordo com o seu planejamento anual de fiscalização. Ou seja, se eu recebi uma denúncia agora em março e está prevista uma fiscalização naquele município lá para outubro e a matéria tem alguma relevância, mas não tem valores envolvidos, não estamos correndo risco de desperdício de dinheiro público, né? E se uma situação de uma irregularidade grave, ele vai ir para o planejamento. Se ele tiver uma irregularidade grave, uma situação grave que precisa ser apurada imediatamente, ele pode virar um processo de tutela de urgência ou um processo de contas especiais. Então, vejam vocês, a gente aqui tem uma tramitação que leva em consideração denúncias contra, não apenas a ouvidoria, mas contra principalmente os órgãos jurisdicionados. Né? E vocês podem fazer essa opção política aí, de o presidente da Câmara entender, não, nós vamos apoiar a ouvidoria, nós vamos fazer uma regulamentação em que a ouvidoria vai receber denúncias contra o próprio legislativo, né, em relação aos seus serviços, em relação à sua gestão administrativa e assim por diante, mas nós também vamos abrir essa possibilidade de eles nos fornecerem subsídios para o controle externo e assim nos apresentarem, nos trazerem denúncias em relação ao executivo, só que em relação ao executivo ter alguns amarras maior, dizendo assim, ó, que apenas se vai fazer um juízo de criticidade, materialidade, relevância, interesse público envolvido, né? Muitas vezes as demandas dizem respeito apenas a interesses privados, né? Enfim, a gente vai fazer esse juízo, dependendo se ele não tiver esses critérios, a gente vai arquivar, dependendo se ele tiver esses critérios, nós vamos encaminhar para a mesa diretora, e a mesa diretora ali na regulamentação estabelecido a obrigatoriedade dessa mesa encaminhar esse pedido para o município responder dentro do prazo ali de 30 dias, enfim, prazo que for previsto na lei orgânica do município. Então, são essas duas alternativas, espero poder ter contribuído, né? E sim, criar um canal entre os dois poderes ou recomendar o envio direto também é uma possibilidade, vai de acordo com a regulamentação que vocês vierem a estabelecer, tá?
Aqui um colega disse, ótimo evento, parabéns, Thaís, pela explanação. Temos algum manual do TCE direcionando aos municípios as boas práticas de ouvidoria? Se não, seria muito interessante esse documento. Na verdade, nós temos publicados os diagnósticos das ouvidorias, que fazem um levantamento daquilo que a gente entende que as ouvidorias deveriam ter. E estão lá em orientações aos gestores, nós temos o diagnóstico de 2016, de 2022 e de 2025, publicado em 2025. Tá? Nós temos também os nossos relatórios anuais, temos também publicado o nosso plano anual de trabalho, né? Mas realmente, temos sim um manual, agora que me lembrei, perdão, nós temos um manual sim, mas ele é um manual bastante antigo, ele está ainda em conformidade, já está em conformidade com a Lei 13.460, mas ele não recebeu nenhuma atualização recente, ele é de 2017, se não me engano, se tu procurares lá em orientações aos gestores públicos, entra no portal do tribunal e clica na aba fiscalizado, na aba fiscalizado vai abrir uma listagem, naquela listagem aparece orientações aos gestores, você procura, se não me engano, no ano de 2017, temos um manual sobre ouvidorias também. Não foi feito nem revisado por mim, tá? Em que pese, na verdade eu era uma servidora da ouvidoria, não era coordenadora da ouvidoria da época, mas a gente fez com aquele conhecimento que tínhamos logo que surgiu a lei 13.460 de 2017 e não sofreu nenhuma atualização. A ideia é fazermos essa atualização o mais logo possível, mas enquanto não fizermos, é cumprir estritamente aquilo que está na lei, fazer os relatórios, né, e estabelecer aqueles canais conforme a gente colocou nesse manual, tá? Que mais? Sou ouvidor municipal, tu quer me passar o teu? Tá. Sou ouvidor municipal, quero tirar uma dúvida. A ouvidoria também tem que fazer solicitação de serviço dentro da ouvidoria e passar para a SEC responsável? Não entendi muito a pergunta. Sou ouvidor municipal, quero tirar uma dúvida. A ouvidoria também tem que fazer solicitação de serviço dentro da ouvidoria. Eu não entendi o que quer dizer com solicitação de serviço dentro da ouvidoria e passar para a secretaria responsável. O que a ouvidoria tem que fazer? Vou ver se eu entendi. Sim, aqui, ó, naquele material aqui, que vai ficar disponível para vocês baixarem, tá? Minha apresentação vai estar disponível lá na página da escola. Vocês vão poder baixar em PDF. Lá ele está dito que justamente é possível, e assim está previsto na lei, que uma vez que chegue a denúncia à ouvidoria, tá? Que ela solicite aquela determinada apuração em relação àqueles fatos para a área técnica. A área técnica pode simplesmente responder assim, ó, olha, realmente o serviço não está sendo prestado. E aí a ouvidoria vai então fazer essa mediação, essa conciliação, vai buscar então atender aquela demanda de uma maneira mais efetiva. Não, secretário, vamos lá. Não vai solicitar necessariamente a prestação de serviço. A gente precisa resolver isso daqui. Esse cidadão tem direito a esse serviço. O que está acontecendo? Qual é a previsão para esse serviço ser implementado? Qual é a previsão de melhoria do atendimento? Qual é a previsão? Enfim, né? Outra coisa que nos perguntam muito, a ouvidoria, ela pode pegar a denúncia como foi escrita e assim como ela está escrita, tramitar o pedido de apuração, o pedido de informações para a área técnica, para a secretaria. Quando a gente fala em agentes setoriais, quando eu falo em área técnica, eu estou falando da secretaria responsável por aquela denúncia que trata aquele assunto, né? Muitas vezes, para pseudonimizar aquela denúncia, a gente precisa, inclusive, excluir trechos, tá? Da denúncia. Muitas vezes, quando a gente manda para o controle interno, a gente corta vários trechos da denúncia, porque a partir daqueles trechos, a denúncia, ela pode, mesmo não tendo o nome da pessoa, pode a pessoa ser identificada pelo jeito de escrever, etc. Outra coisa que talvez às vezes seja importante a ouvidoria adotar, em vez de ela pegar e copiar e colar a denúncia e mandar a área técnica apurar, ela, por ser muito específica aquela situação e em função daquilo ali poder identificar o denunciante, ela traduzir em suas próprias palavras aquilo que ela precisa para esclarecer aquela situação que foi denunciada, tá?
Então, é boa prática não passar diretamente a denúncia que é recebida, como ela foi feita, sem fazer essa análise. Às vezes, nós recebemos as denúncias até meio ofensivas. Naquele município, é tudo um bando de falcatrua, fazem um monte de esquema. A gente corta tudo, não vai nada disso para vocês, para o controle interno apurar. Vai cheio de parênteses com 3 pontinhos no meio, porque a gente corta justamente todo esse tipo de agressividade e foca no fato que está sendo denunciado como um todo, tá? Então, sim, é possível que vocês façam essa solicitação de informações, tá? E essa solicitação de informações, ela pode ser um copia e cola com a extração das informações que possam identificar o denunciante, ou então com as palavras do ouvidor ou do servidor da ouvidoria, traduzindo aquilo que foi dito, tá? Com outras palavras, né? E aquilo que precisa ser feito, apurado ou informado para que a ouvidoria possa fazer uma resposta externa. O colega aqui também perguntou se o ouvidor oficial pode ser um vereador. Não existe esse impedimento. No Tribunal de Contas, o ouvidor é um conselheiro, ele não é um servidor da casa. Tá? Ele é um conselheiro e assim está nas normas. Então vai depender das normas de vocês. E chamando mais atenção de vocês, a Lei 13.460, ela fala que vários trechos delas precisam de regulamentação local. Ou seja, o município, ao instituir a sua ouvidoria, ele não deve fazer só com base na Lei 13.460. A Lei 13.460 precisa ser necessariamente observada como um todo, tá? Mas a regulamentação e o detalhamento, como, por exemplo, quem será o ouvidor, é possível se prever, sim, e é prever ali como é que será feita a eleição desse conselheiro, como é que vai ser a manutenção dele nesse cargo, se vai haver alternância, como é que vai ser essa alternância, assim por diante, tá? Então, hoje no Tribunal de Contas não é um servidor, não existe o cargo de ouvidor, existe a função de ouvidor em que a cada ano é feita a eleição entre os conselheiros e nesse ano de 2025 para 2026 é o nosso conselheiro Chilac Xavier, tá? Pessoal, para quem cortou eu estou avisando aqui que a parte que cortou da transmissão ao vivo será disponibilizada no EAD, tá? E daí a pessoa pode assistir integralmente por lá. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, colega, que eu não tenha visto. Não? Pessoal, eu não sei se tem mais alguma dúvida, e não tendo mais nenhuma dúvida, a gente vai dar por encerrado, sempre colocando a ouvidoria à disposição. Não respondemos, tá? Em função da complexidade dos temas, em função da dificuldade, em função de entendermos que é muito mais fácil conversarmos. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, liguem para a ouvidoria, agendem comigo uma conversa, tá? O WhatsApp, não, perdão, o 0800 da ouvidoria é 0800 541 9800. Vocês podem ligar. Thaís, tem uma dúvida. Em vez de abrir o chamado nesses casos, se vocês têm uma dúvida de como proceder, de como implementar melhor a ouvidoria de vocês ou coisa parecida, naquilo que a gente souber, naquilo que a gente puder ajudar, nós estamos disponíveis, tá? E então vocês podem ligar. Eu não estou sempre na sala, como por exemplo, nesse momento eu não estou na sala da ouvidoria, e vocês podem, então, com as equipes ali, agendar uma reunião comigo, ou presencial ou por telefone, tá? Temos mais aqui, ó. Uma complementação do colega, tá? Não falo em denúncia, falo de solicitação de serviço, exemplo, castração ou pedido de manutenção de rua, manutenção de ruas. Tá, na minha opinião, a ouvidoria, ela não vai tratar de pedir. Se vocês têm um protocolo para solicitação de serviço, vocês vão indicar o protocolo de solicitação de serviço. Então, por exemplo, lá, castração de animal, manutenção de rua, poda de árvore, se vocês têm um protocolo, um setor online que recebe essas denúncias, esses pedidos de serviço, vocês vão indicar para esse setor, vão indicar a resposta que a pessoa tem, e indiquem o link, inclusive, na resposta dizendo para a solicitação de poda de árvore, de manutenção de calçamento, de ruas, para a castração de animais
mais, vocês devem direcionar o seu pedido através do link tal, ou procurar através do protocolo no endereço número tal, telefone para contato e informações número tal, tá? Não acho que caiba a ouvidoria fazer isso. Agora, se houver uma reclamação de que eu fiz um pedido para aquele setor já faz meses e ele não me atende, eu não tenho estimativa de quando vai ser feito, eu não tenho estimativa de quando vai ser aberto, eu preciso desse serviço, aí nós estamos falando de uma reclamação. Então, vai muito do teor de como chega para vocês, tá, colega? Vai muito do que vocês estabelecem. Mas também nada impede que vocês tenham dentro do sistema de vocês, né, dentro da normativa que vocês criaram, a previsão de que quando se tratar esse tipo de situação, vocês vão repassar o pedido para o setor competente vai passar a atender a partir dali. Mas vocês, para isso, teriam que ter um sistema integrado, e aí, às vezes, não é aquilo que é suficiente, é necessário. E, ademais, quando vocês têm essa migração de um setor para o outro, muitas vezes o protocolo de um, o sistema de um, não é o mesmo sistema e protocolo de outro. E aí a pessoa fez um pedido através do canal da ouvidoria e ela não fica com o protocolo do sistema lá de castração de animais. Então, vocês têm que ir primeiro. Eu não tenho como te responder com clareza, porque eu não sei como é que funcionam os teus sistemas, eu não sei como é que é a integração dos teus sistemas, eu não sei como é que é o protocolo dos teus sistemas e como é que eles são tratados. Mas se entrou exclusivamente para fazer um pedido, via de regra, peça para a pessoa entrar pelo canal adequado, indicando o canal adequado. Isso nunca deixe de fazer. Não adianta só dizer não é aqui, tá? Agora, se entrou com uma reclamação em relação ao pedido que foi feito e não está sendo atendido, aí vocês podem reclamar lá junto, encaminhar para o setor competente e dizer o que está acontecendo, tá? Para apurar essa informação. Mais uma aqui, olha só, o pessoal gostou, né, de perguntar, coisa boa. Nós do Legislativo recebemos demandas de solicitação de serviço do Executivo. O correto seria orientar para abrir ouvidoria no Executivo? Sim, o melhor é esse caminho, tá? Se existe ouvidoria no município, que a grande maioria diz que tem ouvidoria, o caminho seria esse, o adequado. Se vocês souberem qual é se, por exemplo, ali tem um protocolo específico para castração de animais, tem um protocolo específico para manutenção de ruas, para poda de árvores e assim por diante, se vocês souberem indicar qual é o setor, qual é o link, já indiquem o setor, já indiquem o link. Se há uma reclamação em relação ao pedido não atendido, vocês vão poder dizer, faça lá na ouvidoria do município, tá? Agora, vamos imaginar que vocês têm essa diretriz que eu falei no início para vocês, essa primeira ideia de ouvidoria, de vocês também receberem informações para o exercício do controle externo do Legislativo em relação ao Executivo. E vocês receberam a seguinte denúncia, ou reclamação, o nome que seja dado. Eu fiz um pedido de poda de uma árvore, tá? Não foi atendido, eu fiz uma denúncia na ouvidoria, já passou 60 dias, os 30 mais 30 dias, e também não foi atendido, não recebi nenhuma resposta. Estou procurando aqui o Legislativo. Aí me parece que seria um caso de talvez... por isso que eu digo que é bem importante não fechar completamente a porta da ouvidoria poder ser o canal também de recebimento desse tipo de demanda, né? Porque daí a gente talvez aí tenha uma certa criticidade, materialidade e relevância para dizer como controle externo, né? O Legislativo sendo controle externo do Executivo, dizer, município, o que está acontecendo? Fazer uma requisição de informações, por que não foi atendida a determinada pessoa? Só que a pessoa daí vai ter que autorizar a identificação, vai ter que autorizar com a informação do seu nome, tá? Porque você não tem... E aí é bom vocês terem um formulário em que a pessoa ali autoriza esse dado e encaminha uma cópia da sua carteira de identidade. Assim que a gente faz, a gente pede para a pessoa complementar um modelo padrão que ela renuncia o direito à proteção da sua identificação, assina e nos manda escaneia, nos manda, anexa lá no nosso sistema, junto com uma cópia da carteira de identidade, para eu saber que aquela pessoa que mandou aquele documento realmente é a pessoa que tem aquela identidade, tá? Em função disso, a gente consegue meio fechar todos os procedimentos. Mas, de novo, gente, isso vai de acordo com a legislação de vocês, vai de acordo com os procedimentos e as práticas que vocês entenderem mais efetivas para a comunidade que vocês atuam. Se a gente tem uma ouvidoria no município que é super atuante, um controle interno que é muito atuante, que se a gente tem os canais funcionando direitinho e vocês estão vendo que eles estão funcionando, não tem por que vocês ficarem absorvendo demandas do executivo porque aquele cidadão não está sabendo que ali não é o local adequado
adequado e que existe um local adequado para aquilo. Agora, se a pessoa já percorreu todos os caminhos e está batendo no legislativo, para o legislativo cobrar do executivo, por isso que eu digo que talvez seja o caso de se prever na norma algumas possibilidades excepcionais de o legislativo, então, exercer o seu direito ao controle externo e cobrar do executivo, e aí estabelecer ali na norma, via requisição, através da mesa, de informações ao executivo. Tá? Pessoal, nesse momento não tenho mais respostas, não tenho mais perguntas, perdão, né? Respostas teria muitas, assim que possível, mas a gente, se possível, né, gostaríamos de ver vocês no ano que vem, porque esse é um evento anual, ele é um evento que visa marcar o Dia Nacional do Ouvidor, né? Temos uma lei nacional que estabelece o Dia Nacional do Ouvidor no dia 16 de março. Nesse ano, não, né, como segunda-feira não é um dia tão bom para atrairmos o público, né? A gente decidiu fazer nesse dia de hoje, mas ainda dentro da semana para marcar o Dia Nacional do Ouvidor. Todos os anos a gente pode se encontrar aqui nesse canal e buscarmos que quem precisar pode trazer, né, a sua dúvida para a ouvidoria, né, marcar por telefone ali uma conversa comigo que eu vou estar à plena disposição. O Tribunal de Contas hoje, cada vez mais, tem esse papel pedagógico, tem esse papel de orientação e a gente quer que vocês façam o correto, a gente quer que vocês façam aquilo que esteja de acordo com a realidade de vocês. Não impor uma realidade que está distante daquilo que vocês podem, mas tentar fazer o melhor, porque como a gente viu, isso é um direito, um direito decorrente, né, da cidadania, é um direito de cidadania, ele é um direito ao exercício do controle social, né, de cada um de nós. Cada um de nós gostaríamos de poder reclamar de um determinado problema que um dia a gente venha enfrentar aos órgãos públicos e tentar melhorar uma determinada situação. E é isso que a gente busca, que vocês tenham canais e que esses canais sejam efetivos, que as respostas não sejam protocolares, que vocês divulguem esses canais, porque não basta existir, vocês precisam realmente divulgar a existência deles. Espero que tenha sido proveitoso, né? Está à disposição, como eu disse, no EAD para vocês poderem assistir a parte que cortou, né? E depois vocês vão poder baixar esse material, não só assistir o vídeo naquela parte que cortou, mas assistir todo o vídeo de novo, se vocês quiserem, e baixar a minha apresentação, né? Se assim for de interesse, tá? Muito obrigada a todos, agradeço novamente a escola que está aqui do meu lado, me apoiando o tempo inteiro, a área de informática que precisou entrar aí para nos socorrer quando nós tivemos esse problema na transmissão e ademais todo o apoio que eu recebo do nosso conselheiro ouvidor Estilac Xavier. Muito obrigada a todos e uma excelente tarde.